A graça e a paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para apresentar aqui a lição de número 3. Hoje nós vamos estudar os dons de revelação, né? Muito importante essa lição que nós vamos estudar agora. E a leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 10. E Atos 6, versículo 8 e 10 também. E Daniel, capítulo 2, versículo 19 e 22. É o que nós vamos estudar. O nosso objetivo geral aqui é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação, né? Então, essa lição vai ser importantíssima para a gente entender, né, o que é o dom ou os dons da revelação. E antes de entrar no assunto, eu quero te pedir aí, se você não é inscrito ainda, que tu se inscreva em nosso canal, né, nos ajuda aí a continuar levando a palavra de Deus. A nossa finalidade aqui é levar a palavra de Deus, né? E se ninguém curtir, ninguém der uma visualização, o YouTube vai deixando a gente lá para trás e amarra o canal, né? Mas eu quero que o meu canal tenha bastante progresso, mas eu conto com a sua ajuda. Sem ela eu não vou conseguir, né? E também quando tu entrar no meu canal, você também, se quiser ver os outros vídeos que eu tenho, são mais de 300 vídeos, né? Tem muitos assuntos lá, bíblico. Você pode dar um toquinho em cima do meu nome ou em cima do meu retrato ali, e vai abrir ali para todos os vídeos que eu coloquei ali, tá bom? Então, estou contando aí contigo, fica conosco aí até o final, dá o seu like, deixa seu comentário, tá? E não se esqueça de dar o toquinho no sininho para você receber novas notificações de vídeos que a gente vai colocando, tá bom? Deus te abençoe e fica com a gente aí até o final. Bem, nessa lição nós vamos ver a respeito dos dons de revelação. Esses dons, na verdade, eles são concedidos à igreja, né, para o fim de que ela seja o quê? Edificada. Conforme nós temos visto em outras lições, a finalidade dos dons é essa, é glorificar o nome do Senhor e trazer edificação à igreja, ajudar na pregação, no ensino, né? É muito importante os dons de revelações, quando você prega, quando você ensina, quando você aconselha. Esses dons são importantíssimos, né, na nossa vida. Então, a maioria dos estudiosos, eles classificam os dons de 1 Coríntios, né, capítulo 12, de 8 a 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, né? Então, esses 3 dons de cada categoria, vamos ver aqui na lição desta semana, nós vamos estudar a respeito dos dons da primeira categoria, que são os da revelação. Os 3 dons da revelação, eles são sabedoria, conhecimento ou ciência e discernimento de espírito. São essas aí os 3 dons que nós consideramos da revelação. Porque, conforme eu disse, né, os 9 dons eles são divididos assim: revelação, poder e expressão. E os 3 que nós vamos estudar agora da revelação é sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito, ok? Vamos lá então. A palavra da sabedoria é dada por meios sobrenaturais, né? Nós podemos ler aqui na palavra de Deus de uma forma bem tranquila. Vamos lá. O termo palavra exprime uma manifestação verbal descrita, sabedoria, né, que significa um discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais humanas, né? A sabedoria abordada aqui refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Recebemos a sabedoria de Deus. Então, quando nós estamos às vezes numa situação difícil, né?
não sabemos como resolver certas situações, entendeu? Num aconselhamento, numa situação qualquer, né? Eu mesmo, particularmente, eu já tive em situações difíceis que eu fiquei pensando como que eu iria resolver. E de repente Deus me deu uma palavra de sabedoria. E eu resolvi o problema tranquilamente, seguindo aquela orientação. Então o dom da palavra da sabedoria é muito importante, entendeu? Ajuda a gente a resolver problemas que normalmente nós não poderíamos resolver. O dom da sabedoria ele ajuda também na pregação da palavra, né? Ajuda no ensino, no estudo bíblico. Às vezes você está ensinando ali normalmente e de repente Deus te dá uma palavra de sabedoria que vai ajudar muita gente que está te ouvindo ali. Você está repartindo com as pessoas aquilo que Deus te deu. Então é importante. O dom da palavra da sabedoria não é para você se exibir, que você é um sábio. Não tem nada a ver com sabedoria humana. É algo sobrenatural que Deus te dá num momento de necessidade. Entendeu? Não é para você, o dom da sabedoria, para mim usar ele a hora que eu quiser. Não, é Deus que decide o momento certo. É Deus que sabe. Né? Você está pregando, está ensinando, tu não sabe nada da vida de ninguém ali, pelo menos é para ser assim, né? Mas o Espírito Santo sabe, ele te dá uma palavra de sabedoria que vai orientar muita gente ali que estava precisando, certo? Isso aí é muito importante a gente entender. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Bem, é para aquela necessidade do momento. Entendeu? Deus sabe naquele momento quem está precisando. Então, na antiga aliança, lá no Velho Testamento, embora os dons espirituais não fossem dados de forma plena, né, como no Novo Testamento, alguns fatos mostra-se um vislumbre, né, de que quanto Deus conferia aos homens a sabedoria do alto para resolver situações difíceis, né? Lógico que hoje no Novo Testamento o Espírito Santo ele veio para ficar, né? No tempo lá da Velha Aliança, o Espírito Santo vinha em momentos de necessidade, quando alguém era ungido para uma função como de rei, sacerdote, profeta, né? O Espírito Santo descia sobre ele, mas não era uma situação permanente, como no dom ou como no Novo Testamento. Então hoje não, o Espírito Santo veio para ficar. Então quem tem o dom veio para ficar também, né? A não ser que eu abandone a Cristo, aí a história é outra. Mas enquanto eu estiver ali fiel a Cristo, o dom está comigo, né? Deus não deu o dom para ficar tirando, a não ser que eu despreze. A Bíblia fala para a gente não desprezar, né? Então, e se manter fiéis. Então no Velho Testamento não era como no Novo Testamento, é abundante os dons espirituais, é para todo mundo. Agora Deus dá a cada um como Ele quer, mas o dom é para todo mundo, porque todos nós temos o Espírito Santo, né? Então o dom pode ser para todo mundo, depende de quem Deus escolher, certo? A um é dada a palavra da sabedoria, outro o conhecimento, outro discernimento de espírito, dom de cura. Então, às vezes, quem tem o dom da sabedoria, da palavra da sabedoria, não tem o dom de cura. Mas isso aí faz parte da soberania de Deus. É Ele que decide. Não eu falo assim, bem, eu quero ir. Não. Embora a Bíblia manda você buscar com zelo os melhores dons. Então, a repartição de Deus em relação aos dons é segundo a soberania dele. Ele dá a quem quer e como quer. E quem está incumbido disso é quem? O Espírito Santo. No Velho Testamento não tinha essa abundância como agora, né? Na dispensação da graça. Mas mesmo assim, dentro desse vislumbre, existem homens como Daniel, né? Salomão e José, que receberam os dons da sabedoria, da ciência, e resolver os problemas difíceis que normalmente com a sabedoria humana eles não seriam resolvidos. Então o Velho Testamento ele já ensina
né? Embora fosse diferente da agora, mas a manifestação é a mesma, o Velho Testamento já ensina o porquê da necessidade dos dons espirituais na nossa vida, né? Então, vejamos alguns exemplos, como no caso de José, que diante de Faraó não só interpretou o sonho, mas trouxe orientações sábias. José nunca tinha visto Faraó, mas ele recebeu de Deus uma palavra de sabedoria e conhecimento para interpretar, não só saber, né? Deus não só revelou o sonho, Deus só não falou assim, ó, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas boas, 7 espigas magras. Ele não só mostrou isso, ele mostrou e revelou o que significava. E além de revelar o que significava, ele também mostrou, dando instruções de como o faraó deveria agir. Você vê como é que é importante os dons, né? Então Deus usou José de forma maravilhosa, né? Através desse dom, né? Eu não vou dizer que José tinha o dom, mas um vislumbre do dom, né? Ele foi usado por Deus, né? E é dessa forma que Deus quer usar a gente no Novo Testamento. Tem pessoas que têm essa capacidade, têm esse discernimento, têm essa condição, né? Porque tem o dom. Não que a pessoa é mais inteligente do que o que não tem. Às vezes nem é até menos, humanamente falando. Mas recebeu o dom. É isso que importa, né? É Deus usando. Então, a fome veio, mas Faraó estava preparado. Por quê? Porque ele recebeu a orientação de um homem de Deus, que recebeu uma revelação sobrenatural. Como é que você vai saber o sonho que alguém sonhou se nem a pessoa entende, né? Só por revelação de Deus. Bem, Salomão também, rei de Israel, ele percebeu, né? Recebeu sabedoria. Inclusive ele pediu, né? Deus se agradou muito disso. Infelizmente, Salomão só se preocupou em receber sabedoria para governar. Ele não recebeu sabedoria para a sua própria vida, né? Mas não é o assunto de hoje. Então, ele recebeu sabedoria para resolver coisas complexas, né? Importantes. No Novo Testamento, podemos ver também quem? O diácono Estevão, sendo um exemplo da palavra de sabedoria na exposição das Escrituras, né? A própria Bíblia diz que ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, né? Lá tinha os homens sábios da religião, né? Que incriminaram ele porque não tinham capacidade, né? Para resistir à sabedoria, né? E ao espírito que ele falava. Você já viu um pregador cheio do Espírito Santo, ensinando a palavra com poder, com autoridade? Ninguém tem condição naquele momento de resistir àquela palavra. Alguém ensinando com poder, com autoridade, com poder sobrenatural, ali no espírito da palavra da sabedoria, né? A gente tem que tirar o chapéu, não para a pessoa, mas para Deus. Porque Deus usa cada um como quer. Ou seja, busca a palavra da sabedoria. É muito importante para você pregar, ensinar, aconselhar e resolver problemas que normalmente você não poderia resolver, né? Mas Deus te dá uma palavra de conhecimento, de sabedoria, né? Então, o diácono Estevão foi uma pessoa que não tinha como resistir a ele. Então, até que se tornou um mártir, porque os covardes não puderam resistir ele na moral, apelaram matando ele a pedrada. Está lá no capítulo 6, versículo 9 e 10. Número 3 aqui, uma liderança sábia. Então é para Deus usar e não nós. Então o dom da palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento, que eu já falei, né?
vezes você está aconselhando a pessoa ali e você fala, meu Deus, que problema, não tem nem como ajudar ele, não tem nem como aconselhar. O que eu vou falar? Aí de repente, Deus te dá uma palavra de sabedoria. Aí você resolve aquele problema daquela pessoa. Ou você dá uma direção. Né? Às vezes você pega alguém turbado igual o faraó. Ou senão igual Nabucodonosor. Turbadão porque não sabe como resolver a situação. Aí Deus te dá uma palavra de sabedoria e o problema está resolvido. Entendeu? Veja como é importante o dom da palavra da sabedoria no aconselhamento pessoal, em situações que necessita de uma orientação, né? Você que é pastor, no exercício do teu ministério, você está sempre lidando com pessoas problemáticas, que precisam de orientação e direção, e você olha assim, o que eu vou falar para essa pessoa? Mas aí vem a palavra da sabedoria e você fala, né? E a gente agradece a Deus pela sua misericórdia, né? E também é preciso muito cuidado para não confundir o nosso desejo com o de Deus, né? Então, nós temos como ser humano a imagem e semelhança de Deus, a gente tem, né, uma mente fértil, criativa, e às vezes a gente pensa coisa achando que é de Deus e não é. Então, a gente tem que saber separar o trigo do joio, separar aquilo que é da nossa própria cabeça e aquilo que é de Deus. Isso é importante. Bem, número 2, palavra da ciência. O que é? Bem, esse dom muito se relaciona também ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda, né, esse teólogo aqui, Stanley Orton, em sua teologia sistemática. Ele diz que esse dom se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito ao crente para conhecer o oculto, né? Às vezes você precisa de conhecer as coisas de Deus, né? Então, os mistérios de Deus, o diabo às vezes tenta confundir a pessoa, né? E traz coisas aí que é misteriosa, mas não é de Deus. Entendeu? Então a gente tem que também discernir o que vem de Deus e o que não tem. Então, o dom da ciência, você sabe coisas ocultas porque Deus te revelou. Eu entendo que ali com José, quando Deus deu a ele o conhecimento do sonho, é o dom da ciência. Agora, como resolver é o dom da sabedoria. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. O dom da palavra do conhecimento e da ciência, né, anda junto com o dom da palavra do conhecimento, da sabedoria. Eu entendo assim. Em muitos casos, os dois estão juntos. Ali com José, os dois estavam juntos. Conhecimento, qual era o sonho, e sabedoria, como agir, né? Então, José ensinou a Faraó como ele devia fazer, sabedoria. E mostrou o que ele sonhou, conhecimento. Entendeu? Isso aí é importante a gente saber. Certo? E tudo isso é importante para nós. Certo? Vamos ver aqui sua função. O dom da palavra do conhecimento não é para propósitos triviais, né? Coisas banais, né? Qualquer coisinha Deus tem que revelar, não é por aí. Tem coisa que você vai ter que estudar, é a Bíblia. Né? Tem pessoas preguiçosas. Tudo Deus tem que revelar, não é por aí. Nós vivemos pela fé. É isso que o crente tem que entender. O justo vive da fé. Tem situações que Deus não vai te revelar. Você vai ter que esperar nele com fé e confiança. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a gente vive por revelação. Nós vivemos pela fé. Então tem coisas que aprove a Deus não revelar, não mostrar, né? A não ser que a gente vá buscar na palavra de Deus. Ou senão, espera. Vamos ter fé, vamos ter paciência para esperar o que Deus tem para fazer. Ah, Deus tem que me revelar aquilo ali. Não, Deus não vai revelar. Deus tem que revelar aquele problema. Deus tem que me mostrar o que está acontecendo. Não é por aí. Certo? Isso aí é uma coisa que pertence a Deus. Certo? Não é qualquer coisinha Deus vai revelar. Não é por aí. Coisas triviais, coisas banais.
ou senão coisas que é para satisfazer só a nossa curiosidade, né, não funciona dessa maneira. O dom do conhecimento é para as coisas sérias, entendeu? Para as coisas que realmente está na orientação de Deus. Tá dando aqui uma secura na garganta, né? Mas a gente vai chegar até o final. Bem, o dom ele tem essa finalidade de preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano ou artimanha do maligno. Como se fosse comparado ao dom do discernimento de espírito. Entendeu? Então, quando você recebe uma palavra de revelação, se houvesse uma palavra de conhecimento, se por um acaso existir ali algum problema, alguma confusão, alguma dúvida, o diabo atuando, quando Deus te dá a palavra do conhecimento, pronto, tudo é esclarecido. Entendeu? Vamos ver aqui exemplos bíblicos da palavra da ciência. Em 2 Reis, capítulo 8, capítulo 6, versículo de 8 a 12. O exemplo, né, do profeta Eliseu. Né, o profeta foi revelado os planos de guerra, né, do rei da Síria. O rei da Síria planejava pegar Israel em determinado lugar. Aí Deus ia, revelava para Eliseu. Aí Eliseu falava para o rei de Israel. Entendeu? Então, ali mostra o quê? O dom do conhecimento. Ele podia não ter o dom permanente como nós hoje. Mas no momento de necessidade, Deus dava o dom a ele, dava a capacidade. A manifestação é a mesma. É o mesmo Espírito que operou em Eliseu, é o mesmo Espírito que opera na vida da gente hoje. Só que hoje o Espírito Santo está de forma permanente. Jesus falou, quando ele vier, ele vai ficar para sempre. Não tem esse negócio de ir e vir, não. Entendeu? Bem, outra coisa importante aqui é o exemplo que foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor. Entendeu? O rei da Babilônia, ele descortinou a história dos grandes impérios mundial ao profeta. Deus revelou tudo o que ia acontecer com Nabucodonosor e também em relação aos impérios mundiais que viriam. Né? Nós não vamos entrar em detalhe nesses impérios que é a escatologia. Né? Mas Deus deu uma revelação profunda para Daniel. Né? O rei ficou estarrecido. Não é possível, né, que um homem receba algo tão profundo, né, que os deuses dele, os demônios, não tinham capacidade para dar a ele. Então Daniel mostrou ali o dom da palavra do conhecimento na forma do Antigo Testamento. Né? Agora, no Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro mostrou a mentira de Anania e Safira. Né? Lá em Atos 5, versículo de 1 a 11, né? Anania veio com aquela mentira com a sua mulher e Deus revelou a Pedro, na verdade, o que estava acontecendo. Pedro recebeu uma palavra de conhecimento, a revelação do fato como ele era, não como Anania estava dizendo. Está vendo como é que é importante? O dom do conhecimento não deixa você ser enganado. Né? E ali mesmo Pedro foi usado para determinar o juízo sobre a vida de Anania e da sua esposa. Certo? A questão aqui do Nabucodonosor, para quem quiser ver depois, está em Daniel capítulo 2, versículo 2 a 3 e 17 a 19 versículos. Tá bom? E a questão aqui de Anania e Safira está no capítulo 5, versículo de 1 a 11, quando eles foram lá na igreja para enganar Pedro, enganar a igreja, mas Deus, através do dom do conhecimento, dom da ciência, ele não deixou Pedro ser enganado, e Pedro ali mostrou a Anania, que a sua mentira foi revelada. Né? Pedro falou para ele, por que mentiste ao Espírito Santo? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Morreu. Né? Que maravilha o dom, evita de você ser enganado. Certo?
Então, no Novo Testamento, esse dom funciona assim. O dom da palavra da ciência não é adivinhação. Tem pessoa que está adivinhando por aí. Tem nada a ver com o dom da palavra do conhecimento. Não confunda dom da palavra do conhecimento com adivinhação, certo? Mas o conhecimento concedido sobrenatural da parte de Deus, né, é bem diferente de adivinhação. Não confunda. Adivinhação é do diabo. Dom da palavra do conhecimento é de Deus, dado pelo Espírito Santo. Não é também uma permissão para julgar a vida dos outros. Ah, Deus me revelou isso. Tem muita gente dizendo que Deus revelou e Deus não revelou nada. É carne pura. Muito cuidado. Entendeu? Com aquilo que as pessoas dizem, ah, Deus me revelou isso. Tem nada a ver. Muito cuidado com isso. Tá? Nem tudo que reluz é ouro. Muito cuidado. Tenha discernimento. Nós vamos entrar agora para o discernimento. Você tem que ter discernimento de espírito, para não ser enganado com muita gente que está aí adivinhando, dizendo que Deus revelou. Repita, a adivinhação é do diabo. E o dom da palavra do conhecimento é de Deus. Número 3 aqui. Discernimento de espírito. Estamos para o final, né? O dom de discernir os espíritos. Bem, o dom do discernimento de espírito é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para ele discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Entendeu? Então, de acordo com o termo grego de acrise, a palavra discernimento significa julgar através de julgar, distinguir, denota o sentido de penetrar, desmascarando e descobrindo as verdades, a fonte, né? A origem daquilo. Assim, nos protegendo dos ataques de Satanás. Porque o inimigo das nossas almas, ele conhece a fragilidade humana. Então, ele usa todos os meios para enganar. E ele tem uma capacidade milenar, né, de fazer as coisas igualzinho. Entendeu? Ele faz as coisas igualzinho. Por quê? Porque ele é um espírito. E a Bíblia diz que ele não é admirado dos seus obreiros, né, que são malignos também, porque o próprio diabo, ele se transfigura em anjo de luz. E nós, com a nossa visão natural, a gente não vai saber discernir um anjo de verdade de um anjo falso. Não digo falso, mas maligno, um anjo caído, né? Os demônios continuam anjos, sobrenatural, mas só que são anjos caídos, anjos do mal. Então, Paulo foi claro, se transfigura até em anjos de luz. Entendeu? Então, para você, às vezes, discernir o mal do bem, você precisa da ajuda de Deus. E como Deus te dá essa ajuda? E me dá essa ajuda através do discernimento de espírito. Por quê? Vamos ver aqui as fontes das manifestações. Pela Escritura, destacamos aqui o quê? 3 origens das manifestações. Certo? As 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Quais são? Existem 3 espíritos funcionando no mundo. É o espírito de Deus, o espírito do diabo e o espírito do homem. Então você tem que ter discernimento de espírito para você saber discernir naquele momento se é o espírito de Deus, ou se é o espírito do diabo, ou se é o espírito do homem. Entendeu? Você tem que saber. Quando Pedro estava falando com Jesus, ô mestre, você não vai mais morrer na cruz, não. Jesus discerniu que não era Pedro que estava falando, a boca era de Pedro, mas a fonte era do diabo. Então Jesus, através do dom do discernimento de espírito, não digo nem que Jesus tinha o dom, porque ele é o dono do dom, mas ele discerniu, ele tinha discernimento de espírito.
Ele não falou, Pedro, o que é isso? Ele falou logo, Satanás, para trás de mim, porque você não compreende as coisas de Deus. Jesus não falou nada, a boca era de Pedro, quem estava falando era Pedro, mas Jesus discerniu que a mensagem, a fonte, era Satanás. Então Jesus não falou nem nada com Pedro. Jesus não falou, que isso, Pedro? Tu não quer que eu morra na cruz? Não, Jesus não falou nada de... Ele já falou com o diabo direto. Ele falou, para trás de mim, Satanás. Você não compreende as coisas que são de Deus e sim as que são dos homens. Então, isso é o que? Discernimento de espírito. É você saber a fonte. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas muita gente, por falta de discernimento de espírito, ele fica lutando contra a carne e o sangue. E quando acaba, não é a carne e o sangue, é o diabo. Mas a pessoa não tem discernimento de espírito, ele fica dando soco em ponta de faca. Mas quando a pessoa tem discernimento de espírito, ou busca de Deus a orientação, ele não vai confundir o diabo com o homem, nem o homem com Deus, nem nada. Ele vai ter a revelação de cada coisa que esteja acontecendo. Entendeu? Então a profecia pode ser de Deus, pode ser do homem, ou pode ser do diabo, aquela manifestação. Às vezes você está recebendo uma mensagem do diabo e não sabe. Está pensando que é de Deus. Nem tudo que reluz é ouro, já disse. Então muito cuidado, querido. Porque há 3 fontes, há 3 origens no mundo. Espírito do homem, espírito de Satanás e o espírito de Deus. E nós temos que ter discernimento para saber a origem da mensagem. Certo? Encerrando aqui, o discernimento, discernir nas manifestações espirituais. 1 João 4,3, né? Segundo a Bíblia, os espíritos devem ser provados. Provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4,1. Provai se os espíritos vêm de Deus. Porque há muitos espíritos malignos aí. Entendeu? Então, segundo a Bíblia, os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Entendeu? A mensagem é muito boa, a revelação é maravilhosa, a profecia nem se fala. Tem base bíblica? Não, então rejeito. Tem coisa, queridos, que a gente não precisa nem ter discernimento de espírito. É só conhecer a palavra, entendeu? Você já viu que aquilo não bate com a Bíblia, então eu rejeito. Entendeu? Eu só vou aceitar aquilo que tem apoio da palavra de Deus. Não tem, eu estou fora. Entendeu? Não adianta. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Eu vivo o que está escrito. Tudo aquilo que me leva para outra direção, estou fora. Não preciso nem Deus falar comigo, eu já sei, estou vendo. Ué, tem coisa que eu posso ser enganado, mas se Deus me der o discernimento de espírito, eu não vou ser. Às vezes vem alguém com uma boa intenção, com uma boa mensagem para você, mas quer fazer igual Pedro, te tirar da direção daquilo que Deus te chamou. Aí você, com discernimento de espírito, não embarca nessa canoa furada, né? Então, toda a palavra, isso deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas, né? Os falsos profetas, eles são conhecidos pelo fruto. Como assim? Pelo caráter. O cara prega muito bem, fala muito bem, faz muita coisa boa, mas não tem caráter. Ele mente, ele engana, ele faz tanta coisa errada, né? Então Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. Entendeu? Por isso a gente precisa do Espírito Santo para nos revelar a verdadeira motivação daqueles que falam em nome de Deus. Às vezes alguém está pregando, Deus revela, ó, a motivação dele não é essa não. Ele está pregando uma coisa, mas está vivendo outra. E às vezes a igreja nem percebe isso, mas quem tem discernimento de espírito percebe, né? Então nós precisamos conhecer a palavra, o discernimento de espírito, você precisa conhecer, é lá na raiz, a origem, assim como Jesus descobriu a origem da mensagem de Pedro, que era do diabo. Está entendendo? Então o apóstolo
advertiu acerca do anticristo que já está operando no mundo, que é o espírito da mentira. E nós precisamos do discernimento de espírito, ok? Então, encerrando aqui, a próxima lição é sobre os dons de poder, entendeu? Os dons de poder, o dom da fé, dom de cura e dom de maravilha. Nós vamos estudar na próxima lição, tá? Que Deus te abençoe. E não se esqueça de dar um toquinho no sininho aí para você receber novas notificações de vídeos novos. Continua com a gente, seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos. Nos ajuda aí a prosperar, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição. Tamo junto!